Olá, bom dia pessoal. Estamos dando início à nossa primeira monitoria, onde a gente vai falar, é, introduzir um pouco sobre a saúde mental, história da loucura, falar também sobre um pouco da reforma psiquiátrica, certo? Eu peço que vocês que estão vendo a monitoria agora, gravada, vocês depois podem me mandar dúvidas, tá bom? No privado, que aí eu respondo. Bom, pessoal, o que é que a gente entende sobre saúde mental? É um estado emocional, né, o conhecimento de alguns transtornos, evolução histórica, teve evolução histórica, né? Quais eram as formas de tratar? É reconhecido como uma questão de saúde pública? E também, essa disciplina de saúde mental nos ajuda a entender o nosso papel de enfermeiro frente a essas pessoas que a gente vai encontrar, né? Porque nós vamos se deparar com pessoas que vão estar lidando com sofrimento psíquico, né? Eu lembro que nas visitas, talvez vocês vão ter também a oportunidade de encontrar pessoas sofrendo, né, de alguma doença mental, né? Eu lembro que não era bem um sofrimento mental, mas era que como se fosse uma saudade, uma perda, né? Que estava eu mais sete meninas. E aí a senhora dizia que a gente, né, lembrava muito as filhas dela, porque ela tinha também 8 filhas, né? E isso foi muito tocante, né? E a gente se sensibilizou bastante, certo? Então vamos lá começar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o que é saúde? Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doenças, né? E aí eu faço o questionamento para vocês. Será que tem como a gente estar bem 100% em todas essas esferas da nossa vida? É até um pouco equivocado, né? Esse termo da Organização Mundial da Saúde, eu lembro que a Leide falava, porque não tem como a gente estar bem 100%, né? Sempre, né? E aí o que é importante? Manter o equilíbrio nessas áreas, né? Porque se eu consigo equilibrar, né, ser resiliente diante dessas situações, é, aqui trazendo para a saúde mental, né? O conceito de saúde mental, estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas capacidades, lida com o estresse normal, e mesmo se ele consegue ser resiliente diante dessas situações, né? Mantendo o equilíbrio, eu consigo estar bem mentalmente, né? Assim dizer, assim como se diz, né? E a prevalência? As mulheres, elas têm maior prevalência a condições internas como depressão e ansiedade, né? E aí a gente pode envolver questões hormonais, né, das mulheres, também a questão da mulher ser responsável pela família, né, pelos filhos, e muitas mulheres que são responsáveis por filhos, marido, casa, trabalham, né, estão no mercado de trabalho, então tem esse peso, né, também por questões, né, de padrões estéticos, né, esse estudo falava muito também de padrões estéticos que muitas mulheres se cobram mesmo e aí se comparam, né, e acabam que podem desenvolver alguma, algum tipo de ansiedade, né. E os homens, né? Os homens tendem a apresentar mais transtornos ligados à substância e alguns transtornos comportamentais, né? Substâncias, álcool e drogas, né? Que o estudo trazia que os homens, eles usam mais, né? Também tem aquela questão de que o homem, ele não procura ajuda psicológica, né? O homem não chora, né? E aí acaba que até para os estudos fica difícil de pesquisar, porque se o homem não busca, não tem como saber se o homem está sofrendo, né? Então, ambos sofrem, né? Mas, de acordo com o estudo, as mulheres têm mais têm maior prevalência, certo? E o conceito antigo de loucura, né? Gente, louco era toda aquela pessoa que não seguia as normas sociais, certo? Daquela determinada sociedade. Então, poderia ter até pessoas violentas, e aí, né, a gente entende que se a pessoa era violenta, a pessoa poderia realmente ter algum transtorno mental, né, alguma doença mental. Mas não era só essas pessoas que eram excluídas, né? Louca era aquela pessoa estranha, aquela pessoa que tinha opinião, que dizia que não, eu não vou seguir isso porque
porque eu entendo dessa forma. Então, se não seguisse as normas da sociedade, você era louco, certo? No século XIX em diante, a loucura já começa a ser tratada como doença mental pela medicina moderna, certo? Aqui surgem alguns papéis, né, importantes, alguns médicos vão surgir aí, né, introdução à psiquiatria, e aí o tratamento também vai mudar, que a gente vai falar mais na frente, certo? O que é sofrimento? Opa. O que é sofrimento mental? Gente, o sofrimento mental ele pode ser entendido como uma síndrome, sim, porque tem sinais e sintomas, né? É aquela pessoa que desenvolve uma tristeza profunda, né? Aquela pessoa que tem um desânimo, tem uma ansiedade, né? Uma angústia, né? Isso se dá geralmente porque a pessoa passa por uma dificuldade na vida, né? Tem uma perda, um luto, né? Por exemplo, usar como exemplo aqui um luto. Né? Um luto é uma questão muito forte, principalmente quando a pessoa não espera, não está esperando perder, né? Aquela pessoa aí está vivendo esse luto. Então, isso é muito difícil, né? Enfrentar. E aquela pessoa pode, ao pensar demais, ao viver demais durante os meses, desenvolver mesmo algo patológico, né? Que precisa de tratamento. E os determinantes do sofrimento psíquico. Pode ser biológico, né? Algumas doenças elas podem influenciar, né? Hipertensão, diabetes, certo? Pode estar influenciando o uso também de álcool e drogas, né? Pode influenciar, né? Como é que você está se alimentando, né? Isso pode influenciar também. Psicológico, traumas da infância, que você pode ter vivido. O trabalho, né? E aqui cito como algo principal, né? Principalmente para os profissionais da saúde, né? A gente vê que a enfermagem, né? Tem uns dados aí que a enfermagem sofre bastante, né? Com burnout, talvez pela o excesso, né? Da carga horária, né? E também nas outras profissões em geral, né? Não só profissionais da saúde, mas o trabalho é algo que mais pega, né? Os profissionais a terem uma péssima saúde mental, né? Por conta da pressão também, né? A falta de reconhecimento, certo? Relações sociais, conflitos na família, né, e com os amigos também, e fatores genéticos, né, que é aquilo que, se você tem um histórico, se na sua família tem uma pessoa com um histórico de depressão, você também pode, né, desenvolver por conta desse fator genético. Gente, aqui é a pirâmide de Maslow, psicólogo muito famoso, que ele traz que as necessidades básicas, para alcançar a minha autorrealização, eu preciso estar bem nas necessidades básicas e nas necessidades psicológicas. Aí, qual é o entendimento que eu trago para vocês? A gente viu que tem vários determinantes que podem afetar a nossa saúde mental. Então, se eu não estiver bem no meu trabalho, se eu não estiver bem na família, se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou ter uma realização pessoal. Consequentemente, eu não vou ter uma boa saúde mental, né? Então, se eu estiver bem nessas áreas, eu vou ter uma realização pessoal e, consequentemente, uma boa saúde mental. Se eu estiver bem no trabalho, se eu estiver bem na família, né? No amor, no relacionamento, na segurança, né? Então, as necessidades básicas, quais seriam? Fisiológicas, alimento, roupa, repouso, moradia. Depois vem a segurança, vocês podem estar lendo aí, não vou ficar lendo para não ficar tão repetitivo, né? Aí seriam depois necessidades psicológicas, né? Que estima, autoestima, confiança, conquista, respeito aos outros, né? Amor no relacionamento. E, por fim, quando essa base estivesse bem formada, eu teria a minha realização pessoal, certo? Evolução histórica da assistência à saúde mental, psiquiatria. Como era entendida a loucura na pré-história? Gente, o louco ele era entendido na pré-história como uma pessoa amaldiçoada por deuses, certo? Então,
haviam ali formas de tratamento muito desumanos, certo? Uma era a trepanação, que consistia em um furo no seu cérebro para expulsar, né? Eles acreditavam, os líderes espirituais, eles acreditavam que ia expulsar os demônios por meio daquele furo, né? E muitas pessoas não sobreviviam por conta de infecção mesmo, né? Desenvolviam alguma infecção e aí não conseguiam sobreviver, né? Então isso era uma forma muito ruim, né, para essas pessoas. Na Grécia, o louco ele já era visto como um doente, né? Então surge Hipócrates dizendo que o louco tem uma doença no cérebro, né? Já era entendido assim. Mas também tinha a opinião dos líderes e dos líderes religiosos, né? Dizendo que não, o louco, ele é um ser agraciado por forças superiores, tocado por forças superiores. Então, tem essa diferença, né? Na pré-história, ele era possuído, na Grécia, ele era um ser tocado, certo? E na Idade Média, atribuíam os transtornos mentais aos demônios. Os padres realizavam exorcismos. Gente, a criação de asilos leprosários também foi um importante marco. O louco, as pessoas, né, tinham dizendo que o louco ele deveria ser isolado, assim como os leprosos. Né? Leprosos, gente, pessoas que tinham uma doença mesmo contagiosa, né? Que realmente essas pessoas elas tinham que estar num tratamento hospitalar isolado, mas não com outras pessoas que estavam com doença mental, né? Que tinham até o risco de desenvolver a lepra. Mas aí eram colocadas todas juntas, o louco, o leproso, a pecadora, né? Porque era entendido que essas pessoas elas tinham que o tratamento era assim, isolar para tratar. E aí teve a segregação social, que a gente chama de grande internação, que aí foi a grande separação em massa, né? Então separaram todas as pessoas que eles já achavam inúteis, que não serviam à sociedade, que tinham a sua opinião, né? Então, gente, o mendigo, o que é que o mendigo tinha a ver? Né? Só porque ele era inútil, ele não estava ali servindo à sociedade, ele tinha que ser isolado. O paralítico, gente, a doença dele, né? Isolado. O homossexual, gente, a prostituta, que independente do seu pecado, estava lá dentro, né? Tinha que ser separada. Enfim, é uma questão de se indignar, né? E aí, como eu falei para vocês, tinha um asilo, que o asilo era, por excelência, a questão de tratar moralmente aquela pessoa. Vamos isolar para ver se a gente consegue tratar essa pessoa. Manicômios. Gente, aqui o nome tá errado, tá? É um médico, é o Philippe Plinel, acho que é assim que se pronuncia. Ele cria os manicômios. E aí, aqui surge, né, um tratamento bom e ao mesmo tempo ruim, porque já tinha, era meio que balanceado, né? Tinha os tratamentos que realmente ajudavam e outros que não ajudavam, porque as pessoas abusavam nisso. Um exemplo é a eletroconvulsoterapia, né? Que era uma coisa, né? Tinha estudos dizendo que ajudava, né? Hoje tem estudos dizendo que ajudava, mas que o pessoal abusava disso, né? Dava choques muito altos e aí acabava que fazendo mal para o doente. A lobotomia, né, que consistia nessa inserção no cérebro, né, com a broca, para ajudar também aí em alguns transtornos mentais, certo? E aí surgiu também a contenção física, né, o isolamento em celas, né, deixava o louco isolado em celas, isso piorava. Banhos frios também, não coloquei aqui, mas faziam banhos frios longos e prolongados. Também questão dos medicamentos. Aqui surgem também os medicamentos sedativos, né, para ajudar a controlar essas pessoas, certo? A sedar. Século XIX e XX, início do século XIX e XX, surge esse grande pensador, né, o Freud, que
foi importante para iniciar a psicanálise, certo? Estudo do comportamento humano. E aí vai surgir a reforma psiquiátrica e novas formas de tratar o louco, né, o doente mental mais humano, de forma mais humana. Reforma psiquiátrica, que aconteceu em 2001, né? Criação da Lei da Reforma Psiquiátrica, conhecida como Lei de Paulo Delgado, né? Que tinha por objetivo reduzir os hospitais psiquiátricos, né? Que essa pessoa já era reconhecida como uma pessoa de direitos, né? Essa pessoa tem dignidade, né? Essa pessoa merece estar em sociedade, né? Ela não deve ser excluída, né? Então, ela tem que estar em sociedade, ela tem que ter o seu direito assegurado. Então, antes, o louco era isolado, colocado, né, dentro de uma cela, negado seus direitos, e aqui não, né? Após a reforma, essa pessoa já mesmo com a sua doença mental, ela já passa a ser vista como uma pessoa com dignidade, uma pessoa que deve estar em sociedade, certo? Uma pessoa que deve ser tratada. Surge, então, uma lei que amplia, né, que regulamenta o CAPS em 2002, certo? Então, amplia residências terapêuticas, CAPS, bem como redução de leitos. Né? E o CAPS, nada mais, nada menos, é um serviço substitutivo ao hospital psiquiátrico, né? Então, atendia ali pessoas em uso de álcool, drogas, né? Pessoas em sofrimento mental, né? E hoje a gente continua, né, com essa, né, com esse método terapêutico, que é o CAPS. E aqui nós temos a classificação dos CAPS, né? CAPS 1, para municípios de 20 a 70 mil habitantes, o CAPS 2, 70 a 200 mil habitantes, o CAPS 3, para 200 mil habitantes, com mais de 200 mil habitantes, funcionando 24 horas até nos fins de semana e feriados, né? O CAPS I, para crianças e adolescentes, para municípios de acima de 200 mil habitantes, e o AD, né, para atender essas pessoas que têm problema com álcool e outras drogas, né, para municípios com cerca de 70 mil habitantes ou mais. Gente, aqui é uma indicação de documentário do Hospital Colônia de Barbacena, também conhecido como Holocausto Brasileiro. Está disponível no YouTube. A Lady passou pra gente e quando eu assisti, eu fiquei muito tocada com a situação, né? Porque a gente vê de perto a forma de tratar essas pessoas como era desumana, né? Que aconteceu aqui, tão perto da gente, e que a gente mesmo se sensibiliza, certo? Tem alguns relatos que essas pessoas, né, eram tratadas mesmo de forma violenta, né? Agressão, né, eram isoladas, e que essas pessoas, quando morriam, também tem até uma investigação aí que esses corpos eram vendidos para a faculdade de medicina. Então, né, é aterrorizante mesmo. Eu indico, tá, para contribuir com o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, gente, pessoal, me procurem no privado, certo? Obrigada. Eu vou deixar para vocês alguns mapas mentais da aula e das próximas aulas também, que vocês já estão bem adiantados no conteúdo, certo? Algumas questões também já estão preparadas, eu vou colocar tudo lá no Drive. Muito obrigada, pessoal. Até mais.